Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição deste dia 30 de dezembro de 2022, é o último CBN Esportes Campinas de 2022, é claro que a gente queria estar num clima melhor. Infelizmente ontem, pouco antes de começarmos inclusive o CBN Esportes Campinas segunda edição, o anúncio da morte do Rei Pelé, repercutida em todo o planeta, e a gente queria ter um clima mais descontraído, mais feliz, mais alegre, como é o CBN Esportes Campinas tradicionalmente. Mas, por outro lado, eu acho que ele viveu uma vida cheia de conquistas, cheia de títulos, o maior jogador de todos os tempos. Então, a gente vai sim fazer esse último CBN Esportes primeira edição com a energia que a gente sempre faz, até para homenagear o nosso rei, o maior jogador de todos os tempos. E eu confesso para você, Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esporte, primeira edição. Carlão, vou confessar algo aqui. Nós não acompanhamos, obviamente, a carreira do Pelé enquanto jogador de futebol, enquanto atleta, né? Mas eu, assim, não era um fã incondicional, absoluto de Pelé, obviamente. Por sermos envolvidos no futebol e gostarmos tanto de futebol, eu sabia da importância pro mundo, né, e pro esporte. Mas como não era algo que a gente tinha vivido, não era assim um fã. Até eu assistir aquele documentário, que está no Netflix, inclusive. Sim. E que, olha, gente, qualquer um, mesmo aqueles que não gostam muito de futebol, e se não assistiram ainda, assistam. Porque a partir dali, a minha visão mudou completamente, porque eu comecei a entender um pouco do que as pessoas que viveram a era Pelé têm o sentimento sobre o rei do futebol, Carlão. Pio, eu acho que eu vou nessa sua esteira, assim, por exemplo, é claro que a gente, pelo amor de Deus, né, reconheceu o Pelé como o maior, mas nós que não convivemos, né, apesar de amarmos o futebol, mas não convivemos com o Pelé, não tivemos o privilégio de acompanhar um jogo dele, eu acho que a gente não tem o real significado do que é amar o rei do futebol. Mas, nossa, quando eu converso com meu pai, eu sinto o que é o amor pelo rei. Quando eu converso com meu sogro Rubão, eu sinto o que é o amor pelo rei. E aí, a partir dessas histórias, a partir de contos de quem conviveu com o Pelé, por exemplo, eu me lembro, certa feita, o Pepe treinava o Guarani e a SEC tinha um time que toda sexta-feira jogava bola. E eu, como sempre, acompanhando meu pai. E um dos encontros para ir a uma chácara jogar seria no estádio Brinco de Ouro, no tempo que o seu Pepe estava lá. E, cara, acho que a gente chegou cedo, eu e meu pai, esperando o pessoal chegar da imprensa e tal. E coincidiu do Guarani estar terminando um treino e o seu Pepe ficou lá.
Meu Deus do céu, aí começa a história. Acho que eu tinha a idade do meu filho, 7, 8 Nossa. anos. Foi 91, eu tinha 10. Que 10. delícia, Carlão. Cara, assim, e meu pai, não é que ele Conhece não pouco, é que ele é né? santista, é pelezista, É, né? Pelezista. Cara, ele se deliciou e ali eu fui entendendo mais ou menos quando meu pai fala as histórias dele com o Santos, envolvendo o meu avô, que meu avô pendia mais pro lado do Corinthians, então não gostava muito do Santos, mas respeitava muito o que era o Pelé. Aí eu acabei virando fã. Não um fã incondicional, por exemplo, assim, o meu coração, ele palpita muito pelo Romário, né? Sim. Agora, cara, de tantas histórias, eu cresci ouvindo duas figuras que pra mim são emblemáticas no mundo da bola. O Dicá e o Pelé. Né, mais o Pelé, né, por tudo que significou, e o Dicá, só que o Dicá é coisa mais aconchegante, né, porque tem um approach, a gente conversa com ele e tal, e nem parece que... Convive, né? Que a convivência. Mas, sem dúvida alguma, por todas as histórias, aí a gente vai pro mundo, né, esses filmes, documentários, entrevistas do rei, cara, eu acho que é a figura, com todo respeito aos papas, cara, mas eu acho que é a figura mais conhecida do mundo. Ah, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, não há lugar do planeta que você vá que as pessoas não conheçam Edson Arantes do Nascimento. Inclusive, eu conversando... E deixa eu trazer já o Júlio Nascimento para essa nossa conversa. Hoje só em áudio, tudo bem, Julião? Bom dia! Tudo bem, né, Pio? Um abraço para você, para todo mundo que tá acompanhando aqui o CBN Esportes, primeira edição, Pio. Aliás, como a gente acostuma, né? Só em áudio. Para quem tá no rádio é sempre só em áudio, né? Para quem está no YouTube... para quem está com a gente no YouTube hoje, só em áudio, mas... Eu conversava até com o André Berenguel hoje pela manhã, Júlio, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu fazia uma relação seguinte, o Carlão comentou aí sobre o Pelé ser conhecido no mundo inteiro. Eu acho que a comoção fora do Brasil, ela chega a ser até maior do que no Brasil. Sim. Porque, infelizmente, eu não lembro quem foi que... Acho que o Oswaldo Luiz ontem citou isso. Sim, citou. No nosso papo no CBN Esportes. Sim. Infelizmente, a partir do momento que o Pelé para de jogar, então as pessoas que não viveram a era Pelé, elas têm uma impressão sobre o Pelé... comentarista da TV Globo, mala que brigava com o Galvão, elas têm uma impressão sobre o Pelé cantor, que se aventurou ali a gravar alguns discos, e as pessoas no Brasil, infelizmente, não dão essa importância. Acho que fora do Brasil, a importância dada a ele por essas pessoas, que fique bem claro, né, por essas gerações, ela acaba sendo maior do que aqui dentro do próprio país, Julião. Pois é, Pio, e até uma coincidência, né, porque eu fiz aqui o trabalho hoje de consultar os principais veículos de comunicação do mundo, e eu até não sei como fazer esse levantamento, mas acho que o Pelé estaria nessa briga de talvez ser o brasileiro mais conhecido, ou o maior brasileiro de todos os tempos, porque a repercussão na mídia internacional é impressionante. Ó. Alguns diários aqui, o The Mirror, da Inglaterra, dedicou 4 páginas do seu jornal e a capa é o Pelé em português já, né, traduzindo aqui, o maior. Esse é o jornal da Inglaterra, né, o país onde nasceu o futebol. A equipe da França, Se Vai um Rei, Pelé, também dedicado 23 páginas ao rei do futebol. O principal jornal esportivo da França, impressionante. O Daily Express, Imortal, Pelé. Também com a foto daquela famosa comemoração, né, do título de 70. O Gazzetta dello Sport, da Itália. Pelé morto, mas o mito eterno. Também dedicando aqui uma página inteira na capa. Diário Olé, hein, nosso principal... o principal veículo, assim, que sempre tira muito sarro, né, tem essa questão da sátira. O Olé, ele tem essa característica de rivalizar com o Brasil, mas ele faz aqui, já na capa do jornal, o Pio, Tristeza Não Tem Fim, em português. Em português. É uma capa do Diário Olé em português. Caramba. O mundo se despede do rei, aos 82 anos, morre Pelé, um dos maiores futebolistas e o maior da história. Então o Olé coloca o Pelé como o maior da história, né?
o Clarín, que é o outro jornal da Itália, da Argentina, fala que ele é o primeiro grande jogador, né? O Clarín não tem o costume de falar que o Pelé é o maior. Sim. Mas o Diário Olé sim. Enfim, tem muitas capas aqui, Pio, o mundo inteiro, dando muito espaço pro Pelé. E o mundo, como você disse, lamentando a impressão, até que fica aqui mais do que nós brasileiros aqui, que claro, estamos tristes, mas a grandeza do Pelé fora do Brasil era algo até que tem me surpreendido, né? Eu, por ser uma geração mais nova, eu imaginava que ele era muito grande, mas eu acho que eu vou recalcular essa dimensão. E muito legal esse trabalho, Julião, porque estava acompanhando alguns comentários também de que o Olé traz sim o termo rei, o Clarín não, Carlão, e muito da imprensa argentina também não trata. Acho que o Olé talvez seja a exceção. Muito da imprensa argentina coloca sim a importância, mas não coloca como o maior. A gente sabe a rivalidade que existe do argentino para com essa história entre Pelé e Maradona. Só que aí, cara, algo que surpreendeu e que, poxa, muito legal. O perfil oficial do Maradona no Instagram, ele ainda existe. Sim, ele ainda é constantemente atualizado. Maradona não morreu, né? Morreu pro argentino, sim. Morreu ali o corpo, mas ele ainda existe e a rede social dele continua ativa. No perfil oficial, eles trazem a foto do Pelé com os seguintes dizeres: que em paz descanse o rei. Assim vamos te recordar sempre. Nossa. Ou seja, o perfil de Maradona reconhece Pelé como rei. Até ia falar uma das últimas imagens, não, né? Mas em meados, né, dos anos 2000, 2005, 2006, né, quando o Maradona lança aquele programa El 10, né, Noite del 10, cara, o primeiro convidado foi o Pelé. Eles bateram casquinha, jogaram altinha, né, de cabeça. O Pelé tocou violão, foi espetacular, cara. Foi um show aquilo lá. Eu acho que aquele programa, ou essa imagem, esse encontro, foi uma das coisas mais lindas do mundo. Não é só o futebol. É que a gente é apaixonado pelo futebol, a gente meio que traz para o nosso lado. Sim. Mas foi algo assim sensacional, a maneira gentil, solícita, leve como o Maradona recebeu o nosso rei. E o Pelé, cara. Nossa, não, meu Deus do céu. Isso? Simpatia ali sobrava, né? Era assim, como que é? Quem sou eu, Maradona? Quem é você? E aí vai. Mas eu lembro dessa. Era sensacional. Como é? Você quer ser eu quero ser você. Um negócio assim, cara, meu Deus do céu, é sensacional. Ó, e só pra gente terminar, e daqui a pouco no noticiário de Ponte Guarani, claro, a gente vai falar aí das novidades também dos dois, mas o Júlio vai trazer também um pouquinho dessa relação, né, e situações que ligam e que tem uma ligação entre Pelé e os nossos clubes. Mas se a gente levar em consideração, só para ter uma resposta muito rápida de quem foi maior, e aí desculpe-me os argentinos, se a gente pegar a repercussão da morte do Maradona e a repercussão da morte do Pelé, não existe comparação. Não tem. Eu confesso, eu sou um fã do Maradona, senti muito a morte dele, a maneira como foi, né? Até ontem conversando com meu sogro, tomando uma geladinha até em homenagem ao rei. E a gente falava, né? Nossa, como o Maradona deixou de aproveitar a vida, né? Porque o Pelé, eu tenho comigo assim, eu acho que até os 80 anos você tem o direito a viver. Depois dos 80, acho que você cumpriu a missão e, né, está aí à mercê do destino. Mas como o Maradona tinha tanto tempo, né, para curtir a vida e acabou não curtindo. E o Pelé não, o Pelé viveu, né? Nossa, o Pelé desfrutou de tudo que ele conquistou, o Pelé desfrutou da fama, do futebol, de tudo que o futebol proporcionou. Então é um cara assim que a gente, poxa, fica muito chateado, mas é aquela coisa, sabe, de fechou, cumpriu um ciclo, né? Cumpriu a missão dele aqui na Terra e agora ele vai descansar em paz. E eu vejo aqui algumas montagens e tal. O Cruyff tá lá recebendo, o Garrincha tá lá recebendo, o Maradona tá lá recebendo, o Coutinho está lá recebendo, Gilmar dos Santos Neves está lá recebendo. Então que o rei possa
descansar ao lado destas feras aí, os súditos. Os súditos. Que os súditos o recebam lá no céu. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Mário Quintino traz informações pra gente das rodovias. Bom dia, Mário. Oi, Pio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando que ainda tem bloqueio na rodovia Campinas-Montemor, altura da cidade de Capivari, bloqueio nos dois sentidos por conta das enchentes que atingem a cidade de Capivari. Por isso, atenção, você que vem em direção de Campinas, opção seguir ali pela Praça de Pedágio de Rafar e acessar a rodovia SP-127, enquanto em direção de Tietê, a alternativa é seguir pela rodovia do Açúcar. Pio. Obrigado, Mário. Bom fim de semana. Cada ano que se inicia é uma oportunidade de cuidar e proteger o que temos de mais importante. Boas festas e feliz 2023. Bradesco Seguros, com você sempre. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o mundo do vôlei também rendeu homenagens ao Rei Pelé em suas redes sociais. Nauber postou: partiu o maior atleta de todos os tempos, o atleta que virou o adjetivo de excelência de tudo que pode ser melhor e maior. Partiu um dos maiores brasileiros da história. Viva o Rei Pelé, eterno, único, inigualável. Outros também. Ana Moser, inclusive a nova ministra do esporte. Virna também postando homenagens. Sheila e Serginho Escadinha, Bruninho, equipes como Osasco, o Apave Canoas, próprio Vôlei Renata também, todos eles prestando homenagens ao Rei Pelé. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? Todo mundo cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. 11h55, Júlio Nascimento, você fez um trabalho, nesse trabalho de pesquisa, inclusive dos jornais, também um apanhado sobre momentos tanto de Ponte quanto de Guarani com o Rei, né? Exatamente, Pio. Inclusive, a própria assessoria da Ponte também fez esse levantamento, né? E uma das explicações, aquela foto do Pelé batendo casquinha no Majestoso, né, Pio, com a camisa da Ponte, a barriguinha do Pelé pós-aposentadoria já aparecendo, e muita gente se questiona, né? Por que daquela foto? Será que o Pelé jogou na Ponte ou não? Mas essa foto foi na década de 90, ali quando o Carlão tinha os seus 10 anos de idade, e fazia parte ali de uma ação publicitária que o Pelé ia fazer no Majestoso. E um dos integrantes ali pediu pro Pelé vestir a camisa da Ponte, fazer umas embaixadinhas que ele ia tirar uma foto para mandar para a família. Só que essa foto acabou viralizando e todo mundo se lembra aí tanto desse dia como também no começo dos anos 2000, quando o Pelé pousa também com a camisa da Ponte autografada. Então são fotos aí emblemáticas que envolvem Pelé e Ponte. E em relação ao campo, a Ponte fez parte dos momentos mais épicos, né, do Pelé, que foi o dia 2 de outubro de 74, na Vila Belmiro. O Santos venceu a Ponte por 2-0, mas esse jogo marcou a despedida do Pelé, do Peixe, e todo mundo se lembra, né, daquele momento que ele vai ao centro do gramado e acaba se despedindo. E no caso do Guarani, aliás, um abraço para o Fábio Araújo, ele fez aqui um levantamento Pelé contra Guarani, 31 jogos, 4 vitórias do Guarani, 5 empates, 22 vitórias do Santos, 37 gols do Pelé, 34 do Guarani. O Pelé fez mais gol do que o próprio Guarani. O Santos, ao todo, fez 98. Então, para você ver como foi impressionante essa saga do Pelé contra o Guarani, e foi no brinco, no empate em 2-2, que o Pelé marcou seus 2 últimos gols com a camisa do Santos, mas o torcedor bugrino, claro, se lembra de 64, aquele time que venceu o Santos bicampeão do mundo de Pelé por 5-1. Gols do Carlinhos, Joãozinho, Babá, Américo Murilo e Nelsinho, né, Pio? Nossa, sensacional. Então, os dois clubes têm uma relação muito grande nas despedidas, vamos dizer assim, em termos de gols e em termos de Santos. Sem dúvida. Da Ponte, aquela cena emblemática que o Pelé se ajoelha no meio-campo, o número 8 que vai lá, passa a mão na cabeça, é Valtinho. Uhum. Tanto o próprio Milton Neves pergunta direto de Valtinho. Valtinho parece que estava em Rio Preto, mas nunca mais se ouviu falar de Valtinho, cabeludo, e aparece sempre, né? Aquela imagem do Pelé corre o mundo, e é ele que aparece, né, naquela cena. Bacana. Com o Pelé, eu tenho mais envolvimento com o Estádio Brinco de Ouro, né? Que foi no jogo da Seleção Brasileira em que ele veio dar o pontapé inicial. Julião, novidades em termos de bugre e macaca? Sim, Pio, a Ponte participou de um jogo treino contra o Itaperense. Um dos autores dos gols da vitória por 4-0, Matheus Jesus. Então, Matheus Jesus confirmado na Macaca para a próxima temporada, será um dos volantes. E uma informação do Guarani sobre Bruno Miranda: segue em La Paz, reunião marcada para a próxima semana com os empresários, para bater o martelo se o Bruno Miranda joga no Guarani ou joga no Bolívar. A imprensa boliviana está cravando que ele permanece na Bolívia, não volta para o Guarani, mas nos lados do Brinco de Ouro, ninguém confirma essa informação por enquanto, viu, Peu? Bom, começando pelo fim, Carlão, se a gente for olhar a grandeza comparando país com país, ele fica no Bolívar. Bolívar é um dos maiores times da Bolívia. E ele tem moral lá, é o país dele, aqui não se adaptou. Eu acho que deve ter um acerto, claro, mas se eu fosse o Guarani, deixava também, né? Barco, deixa ele tocar tocar a vida. Matheus Jesus. Aliás, ontem, coincidência ou não, né? Ontem não, né? Antes de ontem nós falávamos, né, que sobre o Matheus Jesus, a Ponte tem um tripé que mesmo, né, embora esteja passando por muitas dificuldades, mas eu acho que Elvis, Matheus Jesus e Everton, eles podem formar aí um trio para colocar a Ponte na Série A1 do Paulista. Quem que é o zagueiro parceiro de Fábio Sanches ou Júlio Nascimento? Teoricamente? Por enquanto, Guilherme Souza, viu? Aliás, eu fiz um levantamento, o Thiago Oliveira não atuou com o Matheus Silva, só o Guilherme Souza, e também o Léo Santos naquela última rodada, né? Bom, então olha como as coisas são. Se o Mailton encaixa ali na direita bem, a gente tem Fábio Sanches e o Guilherme.
Lateral esquerda que pode ser mantida. Aí se a gente tem um meio campo considerando já um Matheus Jesus, um Elvis, se encaixar bem ali ou o Gé ou o Pira, por exemplo, se Felipe Amaral ficar, Leonaldi ainda nada certo se vai sair ou não. Carlão, a gente já tá falando de uma outra situação. Já dá um caldo, né, Pio? Já dá o caldo. famoso caldo. Agora a diretoria tem que cuidar certinho, né? Grana. Até a tarde, Júlio Nascimento. Um abraço, Pio. Até daqui a pouco. Valeu, Carlão. Até Valeu, lá. Piozinho. Até já. Valeu. A gente Tchau, volta tchau. no CBN Esporte, segunda edição às 4. Tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade.